Salve, caros platinadores! Sejam muito bem-vindos a mais um guia de platina aqui no canal. Hoje vamos falar de Ratchet & Clank, a versão lançada para PS4, que é uma reimaginação do primeiro jogo da franquia, originalmente lançado para PlayStation 2 em 2002. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda está pensando se vale a pena jogar, já adianto que essa é uma platina que eu recomendo bastante. O jogo é extremamente divertido, mistura ação, aventura e plataforma em terceira pessoa e acompanha a jornada de Ratchet, um ajudante de mecânico que sonha em se tornar um patrulheiro galáctico, ao lado de seu novo amigo Clank, um robô extremamente inteligente. Juntos, eles precisam impedir um vilão que pretende destruir planetas inteiros. Agora vamos falar das estatísticas da platina, que é o foco do vídeo. O Ratchet & Clank possui um total de 47 troféus. Atualmente a platina tem uma raridade de 2,5% e eu calculei em média entre 25 a 30 horas para ser concluída, onde eu considero uma dificuldade de 4 de 10. O motivo da dificuldade não ser tão baixa é que existem alguns troféus perdíveis que exigem atenção durante a campanha. O mínimo necessário são 2 jogadas. Eu acabei fazendo em 3 por falta de atenção em alguns detalhes. Mas seguindo esse guia, você não vai cometer o mesmo erro. E antes de continuar, já deixa aquele like para ajudar o canal. Se inscreve aí para não perder os próximos guias da platina. E bora pro vídeo. Antes de começar a lista de troféus, eu vou te passar as dicas do que fazer antes de terminar a primeira zerada. No caso, durante a campanha do jogo. Dica número 1. Use todas as armas. Intercale entre elas e tente chegar no nível 5 de todas elas até o fim do jogo. Então não fica naquela de escolher uma arma preferida e ir usando até o final. Não, vai usando todas as armas intercalando para ir upando e aumentando o XP de todas as armas. Dica número 2. Explore o máximo e pegue todas as cartas e parafusos que encontrar pelo caminho. Isso vai poupar muito tempo lá no final do jogo. Dica número 3. Junte o máximo de parafusos, quebrando caixas, tudo que você encontrar pelo caminho, porque no final do jogo você vai precisar para comprar as melhorias das armas. Dica número 4. Não use o auto-hack com o invasor. Você irá obter um dispositivo para hackear portas com alguns puzzles. É extremamente importante que você tente resolver eles sem usar o auto-hack, que no caso ele já resolve para você sem precisar fazer nada. Se você utilizar o auto-hack uma vez que seja, você vai perder um troféu importante que eu vou explicar aí mais para frente. Dica número 5, quando pegar a arma chamada Grooviltron, é uma bola de discoteca que você joga os inimigos, eles saem dançando. Use essa arma em todos os inimigos que você encontrar. Sempre que você tiver munição para ela, utilize ela em qualquer inimigo que você encontrar. Eu vou explicar um pouco mais depois também, mas já vai seguindo essa dica aí. Agora vamos aos troféus do jogo. Os seguintes troféus você vai obter apenas em zerar o jogo, que são: só treinando, completar os testes dos patrulheiros, era uma vez um pequeno robô, fugir de Victor em quarto, modificador, completar a primeira modificação de armas, o salvador, salvar o prefeito e o encanador Novalis, trocador em treinamento, completar o primeiro conjunto de cartas holográficas, você é um patrulheiro agora, tornar-se um patrulheiro em Charon, parece que estamos afundando, derrubar um Constructbot na areia movediça em Aridia, um bom negócio, trocar um conjunto de cartas por um novo conjunto, o troféu para as corridas, resgatar Skid e seu agente em Aridia. O troféu não é o meu trabalho, deixar que os robôs exterminadores eliminem 35 ameboides em Hyuga. Troféu, quem é a Snagglebeast do papai? Derrotar a Snagglebeast em Nebula G34. O troféu, abatir sua nave, atirar nas naves de guerra dos Blargs em batalha. No troféu, hidroexplosivo, derrubar as hidrocoletoras em Pokitaro. Troféu, tubarões são um saco, de ser devorado por um tubarão na piscina de Pokitaro. O troféu, a família Zurkon, derrotar a senhora Zurkon em quarto. Troféu, óxido feroz, derrotar Victor na Fênix, que é a nave dele, né? O troféu, mudando de ideia, obtenha assim que derrota o Capitão Quark no Desplanetizador. E terminando com o troféu, o fim do começo. Você zera o game quando derrota o Dr. Nefarious no Desplanetizador.
Desplanetizador, que é tipo uma estrela da morte nesse jogo. É isso aí, pessoal. Esses são os troféus obtidos naturalmente durante a sua jogatina. Agora temos alguns que você obtém com gameplay, explorando e procurando, né, coletáveis. Temos os troféus relacionados às corridas no jogo, com o importante é vencer, de vencer a taça de bronze na corrida de pranchas voadoras em Hilgar. O troféu radical, vencer a taça de bronze nas corridas de Kalebo. O troféu Vai Speed Red, de vencer a taça de ouro em Hilgar e Kalebo. E os troféus de corrida que você vai precisar jogar algumas vezes para poder bater o tempo de conclusão. Que são Trovão de Kalebo, completar a taça de ouro de Kalebo em menos de 2 minutos e 5 segundos. O troféu mais rápido que um Ameboid, que para mim é o mais difícil, que é completar a taça de ouro de Hilgar em menos de 1,35 segundos. Esses troféus é mais treino e algumas tentativas já vai conseguir fazer. Agora temos troféus que você pode completar voltando aos mundos. Por exemplo, em Gaspar, você pode pegar todos os cérebros de telepatóides e pegar os troféus Cérebros, que é pegar 30 cérebros, e o Colecionador de Cérebros, de pegar todos os cérebros. Em quarto, você pode voltar e destruir 10 robôs de guerra inativos dentro da fábrica para o troféu de Robôs de Guerra a Arados. Voltando ao Desplanetizador, você pode destruir todas as maquetes de planeta no escritório do Drek para o troféu Destruidor de Reputação. E o troféu Até Tu Copérnico, de encontrar o Lounge do Quark no Desplanetizador. Certo, fãs? O momento por que vocês esperavam. Capitão Quark aqui. Façam suas perguntas. Já o troféu Mago da Tecnologia, você obtém quando conseguir todos os dispositivos. Esse, se você fez todas as missões secundárias, terá obtido, pois já encontrou todos os dispositivos que vai ser preciso utilizar durante o jogo. Se não, faça as missões secundárias que irá encontrar todos eles. Em quarto, você pode voltar também na área que você joga com o Clank. E assim que você chegar nessas esteiras que tem essas prensas, você liga a primeira prensa e joga os 5 Gadbots embaixo dessa primeira prensa, que o troféu Esmaga Clank vai cair. Eu vou achar outro Gadbot. Aí temos o troféu Odeio Lâmpadas. Em Alero, é só você voltar nele e nessa localização e destruir todas as lâmpadas nesse setor do planeta. Agora você pode voltar em Kalebo, onde tem aquelas esteiras que você encontra, e pegar o troféu Lombax Preguiçoso. Você só precisa andar sem se mover em todas essas esteiras que você encontra pelo mapa. Assim que encontrar uma esteira, vá do começo ao fim dela sem se mover. E em Gaspar, você pode voltar também e derrotar 40 inimigos viajando com um propulsor
para o troféu Asas Indomáveis. Agora voltando em Caron, vá até o desafio de ginástica e complete em menos de 70 segundos o desafio para o troféu Gladiador de Caron. E se você não usou o auto-hack com o invasor que expliquei no começo do vídeo, assim que você visitar todos os lugares do jogo que tenha portas trancadas e liberar elas fazendo o puzzle, corretamente, você vai obter o troféu Arrombador de Cofre. E por fim, se nessa primeira jogada você encontrou todas as cartas e conseguiu todos os conjuntos de cartas holográficas escondidas pelos mapas, vá até o vendedor da Rhino, localizado em Hilgar, para trocar elas pela arma Rhino e obter todas as armas do jogo para o troféu Arsenal completo. Eu tenho um desses. Boa caçada. E completando o jogo, você vai ver que apareceu o ícone dos parafusos que faltou pegar no mapa dos mundos. Então é apenas ir coletando todos os parafusos para o troféu Explorador Máximo. Mas tem cara de Davi isso aí, mano. Ratchet coletou todos os parafusos de ouro e teve muito orgulho de si, o que não é de se estranhar. Bem, agora vamos para os últimos troféus que só são pegos na segunda zerada no modo desafio. Esse modo é um NG+, que você começa o jogo com todas as suas armas, XP e o que você conseguiu na primeira jogada. Assim galera, ele tem 3 níveis esse modo desafio, fácil, médio e difícil. Eu joguei no médio e caiu os troféus normalmente. E também é o momento de se ligar nos troféus perdíveis que você vai precisar prestar bastante atenção para não ter que começar uma nova zerada de novo. Vamos lá, vamos para as dicas essenciais para a segunda zerada. Lembra da dica número 5 no começo do vídeo? De usar a arma Groove Ultron desde o começo em todos os inimigos que você encontrar pela frente? Continue nessa segunda zerada, usar ela em todos mesmo, para fazer o troféu Morte na Pista de Dança. Então, sem exceção, use em todos os inimigos. Esse troféu é cumulativo, ele salva os inimigos que você utilizou na primeira jogada. Então vai faltar basicamente os que você não usou antes de pegar a arma. Aí tem o troféu Número Recorde. Esse você só precisa derrotar inimigos sem morrer e atingir o máximo multiplicador de parafuso. Só ir matando inimigos, ele vai multiplicando. Quando ele atingir um certo nível, ele vai cair o troféu automaticamente. Lembrando que é só no modo desafio esse troféu. O troféu Super Trocador, você precisa completar todos os conjuntos de cartas. Esse é tranquilo, pois você derrotando inimigos irá ganhar cartas, várias cartas. Aí é só trocar 5 conjuntos repetidos por um que você não tenha. Então jogando você irá concluir tranquilamente. O troféu Maximizando o Potencial irá cair quando você atingir o nível 10 de sua primeira arma. Agora um troféu de muita atenção, caso você não fez na primeira jogada. Na segunda zerada, quando você chegar no planeta Kalebo, aquele das esteiras, usa o ovelhador nesses blargs que estão pilotando helicóptero até transformar um deles em ovelha, para o troféu Quando as Ovelhas Voarem. Se você perder essa chance, irá ter que iniciar uma nova campanha para chegar até esse inimigo e fazer o troféu, pois os inimigos somem. Provavelmente antes da platina, você termine o jogo no modo desafio e pega o troféu Desafiador, assim que você derrota o Dr. Nefarious lá no Desplanetizador. O troféu Bem Arrumado, você irá obter jogando normalmente quando alcançar o nível 200 de XP com o Ratchet e ter a energia dele no máximo. Esse aí jogando e farmando XP com os inimigos para o troféu cair.
Lembra da dica para guardar parafusos e farmar bastante parafusos? Você vai precisar comprar as melhorias das armas, no caso uma versão melhorada da arma, que vai liberar novas modificações que você irá concluir e pegar o troféu totalmente excelente. Não dá pra ficar melhor que isso. E por último, ficou faltando o troféu Mestre da Guerra, que você obtém quando atingir o nível 10 em todas as armas. Por isso a dica do início de você usar desde a primeira jogada todas as suas armas. Pois se você concluir a segunda zerada com muitas armas faltando subir de nível, terá que iniciar uma nova campanha, pois os inimigos ficam escassos. Caiu. Mestre da Guerra. E agora? Ó! E finalmente o troféu de platina irá cair, denominado o Herói dos Heróis, finalizando a sua jornada em Ratchet & Clank. Caiu. Isso aí, meus caros platinadores. Espero que esse guia tenha ajudado vocês na jornada rumo à platina de Ratchet & Clank. Se o vídeo for útil, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos guias. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até breve.